Livro de Apocalipse, capítulo 4, verso 8 até o 11. Aqui a Bíblia é original, é do grego e aramaico. Eu gosto de pegar da Bíblia original, para que na linguagem original, para poder mostrar para vocês. Então diz assim no verso 8 do capítulo 4 de Apocalipse. E os 4 animais tinham cada um por si 6 asas. E ao redor do trono, por dentro estava cheio de olhos. E não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Você já meditou na grandeza de Deus? O quanto Deus é poderoso? Na aparência de Deus, nós somos a imagem de Deus, o Todo-Poderoso. Ele disse: agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então somos a semelhança de Deus, a imagem de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho sobre essa grandeza de Deus. No Salmo 105, eu vou pôr aqui para vocês o áudio aqui do Salmo 105, como o salmista dedica, o rei Davi dedica o seu tempo a Deus, como ele explica como Deus é maravilhoso. Então eu vou pôr o áudio aqui e vocês podem ouvir. Então é o Salmo 105 que vai falar agora. Observe a grandeza de nosso Deus. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios, vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão.
Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com seus servos. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue e assim lhes fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhes saraiva e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, porquanto lhe tinham infundido terror. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo, e um fogo para os alumiar de noite. Pediram, e ele fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha, e dela brotaram águas que correram qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. E conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso cântico os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia! Nós estamos aí diante de uma coisa muito terrível, que é os sinais da volta do Senhor. Aqui vocês viram aí no Salmo o rei Davi comentando sobre a grandeza de Deus. O que é impossível a Deus? Nada lhe é impossível. Porque este mundo está numa rebeldia muito grande. Aqui se vale o crime, as drogas, pedofilia, o roubo, o furto e coisas semelhantes a estas, homossexualismo e coisas semelhantes a essa. Isso é coisa que Deus abomina, porque Deus deixou um livro de ordens para que nós cumpríssemos a ordem de Deus. Ele é o Criador. Nós podemos comparar, o país tem um livro de leis que chama-se Constituição Federal. É um livro de leis que todo cidadão tem que cumprir. Quando Deus mandou que mandou que Moisés lavrasse umas pedras, umas tábuas de pedra, e ele, o próprio Deus, escreveu as leis no livro, como um livro, nas pedras. E dali ele mandou que Moisés organizasse as leis. Moisés fez as leis chamadas Lei Mosaica, a lei de Moisés. Isto Deus determinou. Então ficou valendo até o dia em que o Cristo nasceu, essas leis. Eram 613 leis a serem cumpridas.
na lei de Moisés. Mas Cristo veio e cumpriu toda a lei por nós, deu a sua vida na cruz do Calvário e deu uma nova doutrina, ali começou uma nova igreja. Foi um novo pacto de Deus para com a humanidade. A cada 2000 anos que o homem pecava, Deus põe um novo pacto, um novo concerto com o povo. E assim Deus fez. E terminou os 2000 anos. E agora começa já o tempo do fim, porque não vai ter outro século, outro período. Cristo está voltando, ele vai vir buscar a sua igreja e vai levar para ficar com ele no paraíso, e os demais que ficarem aqui vão passar 1000 anos de tribulação, coisas terríveis aqui na terra, enquanto a igreja estará com Cristo no céu por 1000 anos. Passados 1000 anos, o Senhor volta com a igreja para vir julgar as nações. E aí será o destino final, onde uns para a perdição eterna, outros para a salvação eterna. E aí Deus entregará aos salvos um novo céu, uma nova terra, onde Deus mesmo estará conosco, Ele mesmo será o nosso Deus e estará conosco, e nós seremos para Ele filhos. A família que Ele desejou. Quando Ele fez o homem, Ele queria ter uma família, que familiasse com Deus, que Ele estivesse no meio do seu povo. Tantos filhos na terra. Isso que Deus queria. Essa é a minha palavra de hoje. Eu deixo para vocês. Se vocês gostarem, pode clicar em gostar, pode se inscrever conosco. Todo dia estaremos aqui postando uma nova palavra para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.